igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Vamos para o segundo período. Boa noite a todos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Vamos falar um pouco mais da palavra de Deus e concluir também aquilo que eu comecei no primeiro período. Então, vamos tentar agilizar. Essa palavra foi um devocional dessa semana que o Senhor falou muito ao meu coração sobre pensamentos, sobre coisas, e eu quero compartilhar com vocês. Está no livro de Marcos, capítulo 7, verso 20. Livro de Marcos, capítulo 7, verso 20. E eu sugiro, que você leia o livro de Marcos, o capítulo 7 inteiro, para que você compreenda como que nós chegamos aqui no verso 20 e tudo aquilo que nós vamos falar. Vamos ler então. Está escrito assim: em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. A gente está falando nesses cultos hoje, no período de hoje, sobre esse versículo. Isso aqui foi uma resposta para Jesus aos seus discípulos, depois de ter explicado aos fariseus. Eles condenaram os discípulos. Os discípulos chegaram em um local e os discípulos iam se alimentar, porém eles não lavaram suas mãos. Então, chegaram alguns homens e indagaram a Jesus: não é, Jesus? Os discípulos não lavam as mãos para comer? E Jesus, em resposta a ele, diz assim: não é o que entra que contamina, mas é o que sai, o que vem de dentro que contamina. E ele deu essa lista de 12 coisas que procedem de dentro do nosso interior, que nos contaminam. E eu fiquei muito tempo meditando, e nós vamos falar sobre alguns deles. Eu quero ver se eu consigo decorrer alguns a mais. Então, a primeira resposta de Jesus diz: aquilo que vem de dentro é o que contamina. Pois de dentro do coração da pessoa, de dentro do meu coração, de dentro do seu coração, surgem coisas. Quais coisas surgem? Maus pensamentos. Eu falava aqui no culto anterior que eu posso estar olhando para você, vendo somente seus olhos. Eu nem estou enxergando as pessoas que estão em casa. Ou seja, eu não consigo nem ver sua expressão facial, para pelo menos tentar ver o que a sua linguagem corporal está dizendo. Porque nós conseguimos escutar as pessoas vendo a linguagem corporal dela. Enfim, vocês estão sentados de máscara, não sei o que vocês estão pensando. Jesus sabe o que vocês estão pensando. Então, qualquer um de vocês aqui pode estar pensando qualquer coisa aleatória que não tem nada a ver com o culto. Vocês podem estar pensando na comida, vocês podem estar pensando na conta de amanhã, vocês podem estar pensando numa pessoa, vocês podem estar pensando no passado, no futuro, vocês podem estar pensando em qualquer coisa. E aonde que eu quero chegar? Os nossos pensamentos, muitas vezes eles são maus e são perigosos. Essa conversa que eu tive com Jesus essa semana foi acerca disso. Eu estava pensando muita coisa. E por eu pensar muita coisa, teve uma hora que eu barrei esses pensamentos e eu cheguei para Jesus e falei: Jesus, o Senhor quer conversar comigo? E a resposta foi: sim, quero. Deus sempre quer conversar conosco. Enfim, ali eu comecei a mudar os meus pensamentos, escutar o que Deus tinha para mim. Por quê? Porque nós somos peritos em fazer maus pensamentos. Nós somos peritos. Quem nunca teve uma paranoia antes de dormir? Quem nunca pensou coisas que nunca vai acontecer na sua vida, nunca existiu? Quem pensa coisas que nem é realidade, nem é verdade? Muitas vezes nós vemos algum tipo de situação e dentro da nossa cabeça já passou um filme com um personagem
Quem nunca, depois de uma discussão, disse assim: não, se eu voltasse lá agora eu tinha a resposta certa. Por quê? Porque você ficou pensando na discussão e discutindo mentalmente com a pessoa, e naquela discussão, mentalmente, você tinha as respostas exatas que você não conseguiu dar na hora falando. Mas no teu pensamento você detonou. Nossa, se eu voltasse lá agora eu ia pegar o que eu pensei e ia falar para essa pessoa. Então os nossos pensamentos produzem dentro do nosso coração maus pensamentos. Eles saem de dentro do nosso coração, melhor dizendo. E isso é muito perigoso. Jesus disse, é isso que contamina as pessoas. Então, Beli, um mau pensamento é só um pensamento. Ele pode me contaminar? Pode, e contamina. Muitas vezes nós somos direcionados a fazer coisas. Muitas vezes nós somos direcionados a não fazer coisas, simplesmente pelo aquilo que pensamos. Às vezes não teve nenhuma atitude externa, às vezes não teve nada que nos impedisse, foi apenas o nosso pensamento. Muitas vezes nós pensamos algo e nós executamos, ou então nós pensamos, não vou executar. O que te parou? Não foi nada, não foi ninguém, foi apenas o seu pensamento. Tudo começa no pensamento. O pecado começa no pensamento. Ninguém rouba por roubar, ele já começa a pensar roubar e depois ele rouba. Ninguém faz nada por fazer de repente. Ele começa a pensar, imaginar, é como se fosse uma gravidez. Ele começa a conceber no pensamento e depois nasce. E isso tem que ser cortado no pensamento. Então, muitas vezes, já vi pessoas, nossa, eu não aguentei, eu pratiquei isso, tal. Onde começou? Começou no pensamento. Tem uma história que eu sempre contava, que um jovem, ele estava muito crente, né, modo dizer, muito servo do Senhor. E ele começou a falar, Deus, quero fazer um propósito contigo. E eu vou ficar sem namorar por um tempo, porque eu namoro e já caio. Então eu vou ficar sem namorar por um tempo e eu quero mudar de vida, eu quero ser um jovem diferente. E de repente ele passando por uma rua, cantando um louvor, tinha uma moça muito bonita no portão. E disse assim para ele, boa noite. Ele falou, sangue de Jesus tem poder. Né? O jovem quando está crente tudo é demônio, né? Sangue de Jesus tem poder. Me deu boa noite. No outro dia, a moça estava lá novamente e falou assim, boa noite, tudo bem? Aí ele falou, sou crente, sou educado, vou responder, né? Boa noite. No terceiro dia ela falou assim, qual é o seu nome? Sempre passa aqui. Ele falou, nossa, posso evangelizar, né? Boa noite, tudo bem? Me chamo fulano de tal. Não deu uma semana, ele estava ficando com ela. Não deu um mês, ele caiu. Quando ele caiu, ou seja, praticou, né, a fornicação, chegou para Deus, essa incircuncisa fez eu pecar. Aonde que eu errei, Senhor? Não era para mim ter vindo ontem aqui. Não era para ter acontecido. Aonde que eu errei? O Espírito Santo falou para ele, você errou no segundo dia. Por quê? Porque se você viu que não era para você, por que repetiu o caminho no segundo dia? Pensamentos. Às vezes é mais fácil a gente ter uma aparência externa de que tudo está bem, mas dentro de nós já cometemos algumas coisas. Faz horas, só vai ser concebida, mas dentro de nós já foi cometido. Ou seja, é isso que nos contamina, o que vem de dentro do nosso coração, o que vem dos nossos maus pensamentos. Muitas vezes nós pensamos mal das pessoas sem as pessoas terem feito nada para nós. Simplesmente nós ficamos lá em casa imaginando, quem que te disse? Ninguém te disse nada. Quem que te falou? Ninguém te falou nada. Mas você dá crédito aos seus maus pensamentos, sem se perguntar, sem sondar o seu coração, se aquilo vem de Deus. Se aquilo é de Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração é enganoso. Os nossos maus pensamentos nos levam a ser imoral sexualmente. Quando é que um pedófilo, ele começa? No pensamento. As imoralidades sexuais começam no pensamento. Tudo começa com os nossos maus pensamentos. Isso tem que ser abortado dentro de nós. O roubo, o homicídio, a cobiça, a perversidade,
o engano, paixões carnais, a inveja, ela começa no pensamento. A calúnia é você falar algo que alguém não praticou, que alguém não fez, porque você imaginou, eu pensei que era assim, e caluniou algo que não é verdade. E começou o quê? Porque você pensou que era aquela verdade e você falou, tirando as nossas próprias conclusões. Jesus diz assim, a insensatez. O que é a insensatez? A loucura de acharmos que nós não temos um Deus, a loucura de achar que Cristo não é o nosso Salvador, somos insensatos. Quantos maus pensamentos surgem no meio da igreja, de muitas vezes nós perguntar, e aí, será que Deus existe? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu não estou sendo enganado? Será que não há algo subliminar? O que está acontecendo? Maus pensamentos. E a palavra diz assim, todas essas coisas desprezíveis, ou seja, Deus despreza essas coisas. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. Quantas vezes nós estamos contaminados dentro da igreja, não é porque nós não assistimos um culto bom, não é porque nós não amamos a Jesus, não é porque nós não queremos mudar de vida, simplesmente tem coisas dentro de nós que nós precisamos analisar. Então eu vou te dar um caminho dessa análise. Primeiro, você precisa sondar seu coração. Eu escutava um pregador que ele falou assim, eu recebi um convite de eu ir ministrar num lugar, e eu fui para dentro do quarto e sondei meu coração. Quando ele falou isso, nossa, aquilo me tocou profundamente. Eu falei, Deus, às vezes você fica pedindo para Deus sondar o seu coração. Deus sonda o meu coração, mas muitas vezes você não para, analisa e fala assim, eu vou sondar o meu coração. Por que eu estou assim? Por que eu estou tomando essa atitude? Ou por que eu não estou tomando essa atitude? Eu vou sondar o meu coração primeiro sobre essa questão. Eu quero te perguntar, o que você anda pensando? Você pensa, irmão? Aleluia por isso, você tem uma mente que consegue pensar. O que você anda pensando? Se você soubesse o que eu fiz no verão passado, eu ainda penso nisso, eu penso naquilo. O coração é terra que ninguém passeia, ou seja, a gente não consegue saber o que o outro está pensando, a não ser que ele fale. Então, o que você anda pensando? Porque nós pensamos, nós estamos trabalhando, nós estamos pensando, nós estamos na rua, nós estamos pensando, nós estamos lavando roupa, nós estamos pensando, enfim, você pensa. O que você anda pensando? Segundo, quais de todos esses pensamentos é o que domina você? Tem algo que domina você. Tem algo que domina você. Às vezes é uma vingança. Nossa, eu preciso daquela resposta. Às vezes é ter um corpo melhor. Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso emagrecer, eu preciso. Às vezes é tantas coisas que domina você, às vezes tira a tua paz. Eu preciso resolver essa situação, ou eu não consigo resolver essa situação. Tem algo que fica a maior, ali o top dos seus pensamentos. Qual é ele? Qual os pensamentos que superam os demais? É nisso que você precisa trabalhar. Aquilo que domina. Por quê? Porque Colossenses 3:20 diz, pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Romanos, ele diz assim que nós se tornamos, Romanos 6, do 15 ao 23, ele diz que nós se tornamos escravo daquilo que nós decidimos obedecer. Se você obedece os seus pensamentos, você é escravo deles. Então você se torna escravo daquilo que você decide obedecer. Porque às vezes o teu pensamento é que está te guiando em todas as áreas da tua vida. Mas eu não preciso pensar para me agir. Sim, mas você precisa sondar o seu coração para ver qual é aquilo que se ele está em Deus. Se aquilo que você está pensando tem coerência. Se aquilo que você está pensando tem um respaldo bíblico, algum fundamento para que você possa surgir. Uma vez falaram assim para mim, eu vou casar com aquela menina. Eu falei, Deus me falou. Tá bom. E o que foi que Deus me falou? Eu dormi e sonhei que ela estava de branco. Eu falei, calma, irmão, pode ser um fantasma. Que respaldo que você tem, que fundamento que você tem para você falar que você vai casar porque a menina estava de branco?
Por quê? Imagina-se tanto com aquela menina que depois teve um sonho e viu a menina de branco, ponto. Foi Deus que respondeu. Quantas vezes a gente não sonda o coração para ver se realmente Deus está falando aquilo conosco, se não é coisas que estão vindo externamente, que estão trabalhando para nos tirar o foco da presença de Deus. Então vocês sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Segundo passo, arrependam-se. Bom, Beli, eu identifiquei qual é os meus pensamentos. Eu me identifiquei que alguns pensamentos me barram de fazer isso. Alguns pensamentos me barram disso. Alguns pensamentos me levam a fazer isso. Irmãos, uma pornografia, ela começa no pensamento. Então, você tem que dar um stop no pensamento mal que vem antes que venha as práticas. E você precisa se arrepender, você precisa identificar aquilo que está te dominando, aquilo que você está obedecendo. Por quê? Porque não é um culto que vai te livrar disso. Não é uma oração que vai te livrar disso. É a sua atitude de reconhecer o que está te dominando, porque ninguém pode mandar nos seus pensamentos. Eu tinha uma amiga que ela era muito ciumenta. E quando o Jonathan pergunta a mesma coisa para mim, eu falo o nome dela, não vou falar aqui, né? Mas eu falo o nome dela para ele, ei, fulana, tá aí, né? Brincando. Por quê? Porque ela tinha um namorado e de repente se o cara ficava assim, ó, olhando para o lado, ela falava, o que você está pensando? O que você está pensando? Meu Deus, eu estou pensando isso aqui. Não, me fala o que você está pensando. E por mais que ela chore, se debruce, não tem. Ele pode falar qualquer coisa, ela nunca vai saber o que ele estava pensando. Então, os nossos pensamentos só Deus conhece e você conhece. Só você sabe o que você pensa, o que você anda pensando. Certo? Então, Jesus dá um conselho para você parar com isso. Pense nas coisas que são do alto. Quando eu estava com muitos pensamentos essa semana, eu falei, Jesus, quer falar comigo? Quero. Então, pense nas coisas que são do alto. Eu comecei a pensar naquilo que eu era em Deus. Eu comecei a pensar naquilo que eu precisava fazer, que Deus estava me impulsionando. Eu comecei a pensar naquilo que eu precisava mudar. Pensar nas coisas que são do alto é um conselho. Pense nas coisas que são do alto. Você precisa ocupar, você, cristão, desse século, 2020. Não há mais tempo para nós estarmos perdendo tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias da terra. Isso é nítido. Quem estuda ciência, história, política, a Bíblia, sabe que nós estamos caminhando para o fim. Isso é fato. Mas ainda há um grupo de pessoas que dormem, que esperam que algo mirabolante aconteça. Não. Jesus quer que você tome a sua vida, o governo da sua vida, e identifique essas coisas em você. E se arrependa, se você identificar algo que está te levando para um caminho que não é o caminho que Deus tem para você, se arrependa. Arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. O arrependimento, irmãos, que não causa dor, que não causa tristeza, não é arrependimento. É só um sinto muito. Arrependimento causa dor. Eu já tive orações com arrependimento. E eu chorava e batia no peito e falava, Deus, quão envergonhada estou, me perdoe. Eu fiquei muito triste por estar frustrando o coração de Deus. Eu sentia aquela dor, eu sentia aquela tristeza. Só que arrependimento, ele é composto de duas partes. Não é apenas você sentir dor. É você decidir mudar, ou seja, me arrependi, senti dor, não decidi mudar, amanhã estou cometendo novamente a mesma coisa. O que vai trazer frutos dignos de um arrependimento? Ou seja, a Bíblia fala que existem frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele dá um fruto, e esse fruto é mudança. O fruto de quem se arrepende é que ele muda, é que ela muda. Ou seja, me arrependi, me entristeci, decidi mudar. Mas a mudança, ela não é rápida. A mudança, irmãos, nós queremos mudar muitas vezes muitas coisas. A mudança, ela é um processo. Ou seja, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma boa esposa. Comece a ser uma boa esposa, você não vai acordar sendo uma boa esposa. Isso eu te garanto.
Você não vai falar, Jesus, me faz uma boa esposa. Amanhã você está berrando com o teu marido. Pô, Jesus, não escutou minha oração. Não, o trabalho de ser uma boa esposa é teu. É uma decisão, é um processo. Jesus não tem varinha mágica, Ele não vai, dar uma amnésia em você. Nada disso. Ele vai te colocar no processo. Você já leu na Bíblia, quando você pede paciência, o que você recebe? Quem? Problemas, tribulação. Quem aqui já pediu paciência para Deus? Pô, só o Fer. Glória a Deus. Senhor, dai paciência. E geralmente quando nós pedimos paciência, assim, nós gritamos, né? Já pediu para alguém ficar calma? Calma! Gritando. Vá ler na Bíblia. Um dia eu falava assim, Deus me dá paciência. Uma irmã me repreendeu. Não peça paciência. Pô, mas se eu não pedir paciência, eu vou fazer o maior barraco aqui. Ela falou, pede força. Porque você vai ter que passar. Porque a paciência, quando você pede, você está pedindo tribulação. Ou seja, quando você pede algo para Deus, Ele te dá uma oportunidade de aprender aquilo. Jesus não vai fazer você aprender isso. Ah, Deus, eu quero ser uma boa esposa. Então amanhã levanta e Deus vai te dar a oportunidade de você ser uma boa esposa. Ah, Deus, eu quero ser um bom marido. Então acorda que amanhã Deus vai te dar uma oportunidade de ser um bom marido. Ah, Deus, eu quero ser um bom pai. Então, quando o teste da gravidez é positivo, saiba que não nasceu um bom pai, nasceu um teste com oportunidade de você ser um bom pai. Deus, eu queria ser um grande empresário. Deus te dá lá uma semente para você ter um teste, porque Ele fala, aquele que é fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Isso é para tudo na nossa vida, irmão. Para tudo. Às vezes Deus te dá algo pequeno para te formar e te forjar, para te colocar algo grande. Eu sempre falo aqui na igreja que os pastores são líderes de célula. Por quê? Porque se não consegue cuidar de 5, vai cuidar de 100? É uma oportunidade. É a oportunidade que Deus nos dá. Então, Deus, Ele vai dando as coisas para nós, para nos ensinar e nos dar a oportunidade de ser aquilo que nós pedimos para Ele. Então, se você pediu, Deus, eu quero ser um missionário, está faltando alguma coisa na sua casa, dá glória a Deus, irmão, oportunidade de ser um missionário. Eu quero ser um evangelista. E daí um monte de gente assim chegando perto de você, oportunidades de ser um evangelista. Eu quero ser um pastor, mas todo mundo me procura para falar um problema. Você está tendo uma oportunidade. Deus não vai estralar o dedo e te fazer. Davi já estava no pasto, cuidando das ovelhas quando ele foi chamado. Irmão, Deus não faz nada com óleo ungido na sua cabeça. Deus só reconhece aquilo que você já pratica. Ele só reconhece aquilo que você já faz. Glória a Deus. Arrependa-se. A mudança é um processo. Eu quero mudar a minha vida financeira. Comece a colocar em ordem as suas contas. Comece a baixar uma planilha no Excel. Comece a parar de gastar. A mudança é um processo. Esse processo é dolorido. Não vai ser assim. Jesus não vai mandar uma maleta de dinheiro. Não adianta orar para ganhar na Mega Sena. Não adianta, Jesus vai te dar a oportunidade de conduzir 1.000 para depois conduzir 10.000, amém? Ninguém deu um amém. Jesus, ninguém quer ganhar 10.000 aqui. Vamos lá. Oportunidade para mudar as coisas. Muitas vezes nós queremos mudar o nosso corpo, quem nunca quer fazer um regime, só que a gente deixa de comer uma coxinha, ou seja, nós deixamos só de comer uma coxinha, e nós já queremos se pesar. Fala, pô, não emagreci nada. Pode mandar um rodízio aqui. Pô, não emagreci? Irmão, você deixou de comer, você parou de tomar coca 2 dias e já está medindo o corpo. Ou seja, rapidão. E se aquele processo não for rápido, você desiste. Ah, vamos comer até que nada mais importa. Manda X-Bacon aqui. Por quê? Porque ninguém quer passar pelo processo. Ou seja, você deixou de comer algo, você se pesou e não emagreceu, já era. Acabou-se o regime, porque nós queremos mudar muito rápido. Ou seja, 27 anos comendo x-salada, um dia que deixou de comer quer emagrecer 10 quilos. Não vai rolar.
talvez 27 anos sem comer salada, você volta na forma original. É um processo reverso. Precisa de tempo. Mudar a mente. Eu quero mudar a mente. Nossa, eu quero ser inteligente, eu quero ser maduro na fé. Não lê. Sabe por que nós não lemos? Sabe por que nós não oramos? Sabe por que nós não jejuamos? Sabe por que nós não queremos congregar? Porque nós queremos fazer o que nós sentimos de fazer. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Irmão, o seu coração não quer fazer as coisas que é para ser feita. O seu coração quer comodidade. Quem não queria estar lá em casa assistindo uma série agora, com um pote de açaí do lado? Quem não queria estar lá assim, só com o controle, amanhã nem trabalhar, com as contas pagas? Quem? Nós queremos comodidade. O nosso coração é enganoso. Só que o detalhe está, por que nós não crescemos? Porque nós só queremos sentir. Beli, eu não senti de participar da Carral. Não senti. Claro que você não vai sentir, irmão. Pergunta para Pedro se ele sentiu de ser crucificado. Pergunta para João, pergunta para Paulo se ele sentiu de ser preso e espancado. Nós não estamos aqui para fazer o que sentimos, nós estamos aqui para fazer o que precisa ser feito. Jesus não chamou você para ser confortavelmente sentir fazer algo para Deus. Por quê? Porque é luta, o reino de Deus ele é conseguido, ele é conquistado à força, irmão. A salvação veio de graça, o resto nós temos que conquistar. O resto nós temos que lutar, o resto nós temos que guerrear. Ou seja, se você quer ser um maduro na fé, se você quer crescer espiritualmente, se você quer modificar a sua vida em algo, você precisa decidir mudar. Você precisa decidir fazer algo que talvez esteja fora do seu conforto. Você precisa fazer algo que esteja fora da sua zona de conforto, que te deixa confortável. Irmãos, a minha zona de conforto foi embora faz horas. Não é fácil todos os dias levantar sabendo que você tem que dar resposta para alguém, que você tem que ser exemplo de alguém. Porque eu e o meu esposo somos carne, nós temos conta a pagar, nós temos casa, eu lavo minha roupa, eu limpo minha casa, eu faço minha comida. Eu tenho muitos afazeres e eu ainda tenho algo que Jesus me chamou para fazer. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. Nossa, está falando que não... É verdade, irmãos, mas nós não estamos aqui para sentir um afaguinho, um conforto, não. Nós estamos aqui como filhos maduros para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Moisés sai do palácio, sai do conforto, vai para a terra, vai para o deserto. Abraão, sai da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. As pessoas que Jesus chamou, Noé, esquece tudo, você vai morar numa arca. E depois você vai constituir a terra. Irmãos, os grandes homens e grandes mulheres de Deus, eles passaram pelo processo não porque sentiram, mas porque pegaram e decidiram passar por esse processo. Jesus está te chamando a decidir passar por esse processo. Jesus está te chamando a você ler sem querer, a você orar sem querer, a você jejuar sem querer, a você mudar as suas atitudes sem querer, porque o teu eu não vai querer mudar e você vai continuar na mesma. Sempre. Quando o Jonathan lia, ele comprava os livros, eu ficava brava com ele, mais um livro, mais um livro. E eu não gostava de ler. E daí eu pegava os livros, lia, ai que desinteressante, ai. Mas a palavra de Deus diz assim, o que te falta, peça que Ele te dá. Deus, eu quero ter vontade. Aí você não vai acordar assim, nossa, meu Deus, vou virar bilíngue agora eu quero ter livro em inglês. Não, irmãos. Sono. Bate no rosto, faz um café, eu vou matar minha carne, porque eu preciso aprender sobre isso. Os médicos estudam 10, 12 anos para poder ir lá e atender um paciente e fazer uma cirurgia. Tudo é um processo. Deixaram noites de dormir, fizeram trabalhos. Deixaram de ir em lugares, finais de semana, porque passaram por um processo para chegar onde tinha que chegar. E os filhos de Deus da mesma forma.
Você precisa passar pelo processo para chegar onde você quer chegar. Eu quero tirar a ilusão de todos vocês de achar que uma oração vai fazer um milagre na sua vida e você vai se tornar aquilo que Jesus te chamou para se tornar. Não, irmãos, quando Jesus te chama para se tornar algo, já vem um processo. Quando Jesus te chama para se tornar algo, já vem um boleto. Jesus te chamou, pronto, processo. Pode ler todos os homens da Bíblia, pode vir, venha. Ah, tá bom, que lindo, que maravilhoso. Vou governar, Davi, estava lá no pasto, Deus me honrou. Porque, quem tem promessa não morre, aleluia. Meu pai não me reconheceu. Ai, coloca a coroa em mim. Não, irmãos, Davi foi perseguido, foi humilhado, passou por um monte de desafio até chegar ao reinado. Ou seja, ele já tinha sido consagrado, mas Deus não fez ele fugir do processo. Talvez você não tenha chegado onde Deus quer, porque você anda fugindo do processo. Ah, Jesus, eu sinto tua presença nesse lugar. Mude, se arrependa e mude. E encare que o processo não é bom, não é gostoso, não é fácil e não é rápido. O arrependimento atrai o coração de Deus. O arrependimento nos faz enxergar a real posição que somos. Quando nós se arrependemos de verdade, nós conseguimos atrair o coração de Deus a nós. Porque o que faz divisão entre nós e Deus é o pecado. A presença de Deus, ela não vem nem maior nem menor. A presença de Deus, ela é. Nós que se tornamos mais sensíveis a ela, menos sensíveis a ela. Nós que se afastamos e se aproximamos de Deus. Não é Deus que se afasta. Que causa divisão é o pecado. Ou seja, quando nós estamos com os maus pensamentos, pecando, nós estamos se afastando do Senhor. Eu só posso mudar aquilo que eu identifico que é de errado. Você não vai conseguir mudar algo que você acha que não é errado. Hoje nós estávamos falando sobre erro de pregação. E nós colocamos, a gente começou a conversar. Aí uma pessoa falou, Joe, você erra nisso, nessa frase. E você, Beli, sabe que você erra? Eu falei, não sei, fala aí. Você erra nisso, você erra naquilo. Eu falei, nossa, eu nunca reparei. E olha que eu tenho mestres que, quando eu desço daqui, já vem uma listinha. Você errou nisso, você errou naquilo. Mas nós não reparamos e nós não mudamos aquilo que nós não identificamos. Ou seja, se você não fizer o trabalho de identificar o que está te causando divisão entre você e Deus, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar aquilo que você não identifica, você precisa identificar. Glória a teu nome, Jesus. E por que muitas vezes nós não identificamos? Porque nós se distraímos e as distrações nos impedem de enxergar isso. Nós vivemos no mundo do entretenimento. Antigamente o entretenimento era um circo, era final de semana, era um filme, era um cinema, esse era o entretenimento. Hoje em dia o entretenimento está nas nossas mãos. Ou seja, se nós estivermos chateados durante o dia, a gente pode ir lá, acessar o YouTube, ver um vídeo legal, ver uma comédia, ver qualquer um que eu sigo, que eu gosto daquilo que ele posta, e me entreter ali, esfriei minha cabeça, esqueci disso que eu estou passando. Então nós vivemos se distraindo. Nós não levantamos para nós mudar a nossa atitude, nós se distraímos dela. Ou seja, eu brigo lá em casa, meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe não anda legal, meu relacionamento com os meus filhos não anda legal. Eu vou sair, vou esfriar a cabeça. É certo esfriar a cabeça? Irmão, é bom, melhor você esfriar a cabeça que você quebrar o pau lá. Só que se você só esfriar a cabeça e não analisar, e não colocar em pauta, e não levantar para mudar, isso nunca vai mudar. Ou seja, se você brigar 300, você vai ter que sair 301 vezes para esfriar a cabeça. Agora, se você levantar e você falar qual é a minha parte para mudar isso, aí talvez seja menos vezes que você vai se frustrar. Porque você levantou e você não se distraiu. Você ficou firme, com a cabeça quente, entendendo aquilo que era para ser mudado. Então, as distrações fazem você não enxergar o que precisa ser mudado. Irmãos, essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração, e eu perguntei para o meu esposo, nós conversamos, eu perguntei para Jesus se essa palavra eu traria para a igreja hoje. Então, eu poderia trazer uma palavra para nós ser cheios do Espírito Santo.
Eu poderia trazer uma palavra para nós pular, festejar o retorno das celebrações. Eu poderia trazer uma palavra que Jesus vai te livrar de qualquer mal, de qualquer doença. E tudo isso é verdade? Tudo isso é verdade. Só que para o tempo que nós estamos vivendo, caminhando para o fim, não é uma igreja intertida que Jesus precisa. Jesus precisa de uma igreja viva. E uma igreja que saiba o que está fazendo. Então, a palavra, muitas vezes, não é uma palavra que você queira ouvir. Muitas pessoas dizem que, o livro, não me lembro se é Timóteo, o título fala assim, que muitos têm comichões nos ouvidos. O que é isso? Quando se prega algo que você não quer ouvir, por quê? Porque isso está gerando, tem que gerar uma transformação, você vai ter que dar uma resposta. Então, isso é coisa que a nossa carne não quer ouvir. Muitas pessoas podem ter desligado a live, muitas pessoas não querem, às vezes está aqui e fala, nossa, acaba logo para eu ir embora. Mas é essa palavra que Jesus quer. Você ter perguntado para Deus, Deus, o que eu faço para mudar de vida? Deus, eu preciso crescer. Deus, eu preciso sair dessa mornidão. Então esquenta mais. Continua no processo. Deus, eu preciso sair dessa zona de conforto. Então deixa Deus mudar a sua vida, colocar você. E não é coisas que você vai sentir confortável. Não é coisas que você vai sentir, acordei louca para limpar a igreja. Nossa, acordei louca para ir para Carral. Não, irmãos. Não. Isso é negar a nós mesmos. É negar aquilo que nós queremos para fazer o que precisa ser feito. Somente com a ajuda do Espírito Santo e uma decisão de não seguir o coração sem antes sondá-lo primeiro, é que vai nos levar diferente. O nosso coração é enganoso. Eu comparo o nosso coração com um GPS enganoso. Eu já segui GPS enganoso, irmão. Eu fui uma vez para São Paulo com o Jonathan e para chegar em São Paulo era 7h30 para a cidade que nós íamos. Enfim, nós saímos aqui 2h da tarde, 1h da tarde. Era para a gente chegar às 8h lá. Acho que já saiu antes. Era para a gente chegar às 8h da tarde, 8h da noite em São Paulo. Nós fomos chegar 3h da manhã. Por quê? Porque nós pegamos pegamos um GPS e largou nós lá numa estrada, numa cidade que não tinha nada a ver. Acabou gasolina de madrugada. Foi um fervo, às 3h da manhã, a gente estava quase 12 horas no carro, assim, louco já, querendo chegar. Por quê? Porque nós confiamos. Então, hoje em dia, o que eu faço? Fico pesquisando para ver se está dando certo lá, meio que desconfiada. Às vezes, você tem que desconfiar do seu coração. Faz isso. É de Deus. Ai, senti. Irmã, senti. Ai, não senti. Não vá pelo seu sentimento, irmão. O que a Bíblia fala sobre isso? Às vezes o teu sentimento está te levando para o buraco. Às vezes o teu sentimento está te levando para essa vida morna. E Jesus não quer isso de você. O coração do homem tem engano. Jeremias 17:9. O coração do homem é enganoso. Ou seja, quem disse que é para você seguir seu coração? A Bíblia diz que ele é enganoso. Se a Bíblia diz que é enganoso, por que você coloca tudo o que na sua vida conforme o seu coração sente? O nosso coração é enganoso. Fazer o que tem que ser feito é sinônimo de maturidade. Nós, como filhos maduros, nós fazemos o que precisa ser feito, não aquilo que nós queremos fazer. Uma frase para vocês: o infantil faz birra, questiona, o maduro entende e obedece. Ou seja, muitas vezes nós estamos fazendo birra para Jesus. Jesus, não quero mudar isso. Pode tocar em qualquer área da minha vida, menos nessa. Pronto, fez bico. Agora você canta para Jesus: Jesus, tudo que eu tenho é teu, transforma a minha vida. Coloca tudo no lugar. Irmãos, lembra daquele hino, como Zaqueu? Entra na minha casa. Eu não sei cantar, né, irmão? Me perdoe. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Sara todas as feridas e depois. E eu cantava: mexe com minha estrutura. Meu Deus, irmão. Jesus falou: você quer? Peraí. Eu pegar uma marreta e venho com tudo, então. Você deu legalidade, vamos mexer. Irmãos, o que você anda cantando? O que você anda falando para Deus? É verdade? Deus leva em consideração. Deus, eu quero ser uma bênção. 2020
vou mudar de vida. 2020 eu vou ser crente. 2020 eu vou colocar tudo que o Senhor me deu em prática. Processo em você. Está aí. Já está na sua mão. Cabe você agora levantar, aceitar o processo. Aceitar, encarar o processo. Irmãos, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, para que a gente não erre. O povo peca por causa que falta conhecimento da palavra. Muitas vezes você quer a resposta do teu líder. Você quer que o teu líder leia para te dar a resposta. Poxa, o Fer não me respondeu. A Bíblia está na tua casa, irmão. O Fer é um bônus para você. A sua caminhada com Deus é individual. Individual, não vai ter lá, porque não foi para o céu, chama o Fer para me justificar. Não, irmãos, é individual. Tinha Bíblia, tinha palavra, tinha internet no seu celular, tinha tudo à disposição, ou seja, era só você praticar. Muitas vezes nós tiramos a nossa culpa e colocamos a culpa nos nossos pais. Colocamos a culpa nos nossos pastores, colocamos a culpa no nosso patrão, colocamos a culpa em tantas outras pessoas, mas nós não paramos diante do espelho e falar qual é a minha parte para mim ser uma pessoa melhor. Eu termino dizendo, irmãos, meu pai foi morador de orfanato. E ele me conta que ele, a minha tia que está aqui na igreja, e mais uma tia minha, eles moravam no orfanato. E quando chegavam as pessoas para adotar eles, os três se juntavam para que falavam que era irmão, não queriam separar. Eles já pediram pão na rua. Com 9 anos, o meu pai saiu do orfanato e ele foi trabalhar de catar lenha numa padaria. Com 12 anos ele já era padeiro. Meu pai tem 57 anos, nunca deixou de trabalhar. Vendeu todas as férias, todas as folgas, todas as coisas. E hoje, porque ele tem uma casa, ele tem uma padaria, ele não ficou culpando a minha avó por ter se separado do meu avô, por ter largado ele no orfanato, porque ele não teve infância, porque ele não teve juventude, porque ele não teve nada. Sabe o que é isso, irmãos? O governo da sua vida está em Deus, está em você também. Você pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode ser profeta das nações, missionário. Não há nada impossível para aquilo que Deus quer desenvolver em você. Só uma coisa que pode te parar: você mesmo. Os teus maus pensamentos. Não lê, cara. Perca de tempo. Ora depois. Para que jejuar? Nós estamos na graça. Para que entregar o seu dízimo da cesta básica? É bíblico? O que você tem pensado? O que tem dominado o seu coração? Eu oro nessa noite para que uma igreja viva se levante. Porque o mundo espera, com expectativa, os filhos maduros. Os hospitais, as empresas, as famílias, as pessoas estão esperando com expectativa aquilo que Deus colocou dentro de você. Existe uma porção dentro de cada um de vocês aqui, que não é minha e que eu não posso fazer. Existem vocês que sabem falar de uma maneira que eu não sei. Existem vocês que sabem interpretar. Existem vocês que sabem administrar. Nós somos um corpo, igreja. Jesus precisa de todos nós em andamento. Existe uma parte, uma função nesse corpo para você executar. Existe uma função nesse corpo que é sua parte fazer, é só teu. Jesus deu para você, não deu para mim, não deu para o Jonathan, não deu para o irmão que está do seu lado. É seu fazer. Existe um tesouro guardado em vasos de barros que está dentro de você. Não tem nada mais impossível para você. Feche seus olhos. Quero orar. Quero orar que nessa noite o Senhor nos levante como um exército nessa cidade. Muitas pessoas ficam falando que Paranaguá não tem bom atendimento, não tem bons funcionários, não tem bons empresários. Muitos falam que a nossa cidade é conhecida só por tragédia, só por prostituição, só por tráfico.
eu profetizo que isso está mudando, em nome de Jesus. Que se levante uma geração de cristãos de caráter, que se levante uma geração de cristãos que saibam o que estão falando, que se levante uma geração de cristãos que tenham a vida, a prática de Cristo, as marcas da cruz. Que se levantem empresários do reino de Deus, que saibam administrar. Em tempos de crise vamos prosperar, aleluia, Jesus. Em tempo de doenças nós seremos protegidos e guardados. Em nome de Jesus, que saia, Senhor, dessa casa, desta noite, pessoas que entendam aquilo que é para ser feito. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, no nosso meio, pastores que paguem o preço, Senhor. Que paguem o preço, que vão ler, que vão, Senhor, orar, que vão, Senhor, se analisar, tirar tudo aquilo que precisa ser tirado da vida, negar tudo aquilo que precisa ser negado, que se levantem os profetas dessa geração, que coloquem a boca no pó e busquem uma palavra que venha do seu coração, Senhor, que se levantem os evangelistas, que saibam o que estão dizendo, que saibam abraçar os perdidos, que tenham poder para estender as mãos e as pessoas serem libertas, que se levantem os apóstolos, Senhor, dessa geração que dê destino à tua igreja, que se levantem os mestres, Pai, que gastem tempos e tempos, Senhor, se aprofundando na tua palavra, para fundamentar a sua igreja, naquilo que é certo e é verdadeiro. Desperta no nosso meio os 5 ministérios, ó Pai, desperta no nosso meio aquilo que está perdido, desperta no nosso meio aquilo que está abafado, desperta no nosso meio aquilo que o inimigo tem tentado nos colocar como cômodos. Não queremos comodismo, Senhor. Mexe na nossa estrutura, Jesus. Mexe, Senhor, dentro de nós, mexe em nós, nos tira o medo, nos tira o comodismo, Senhor, nos tira, Senhor, de tudo isso, Senhor, que está tentando nos engolir, Senhor, e nos deixar quieto. O Senhor não nos deu um espírito covarde. Recebemos, ó Pai, a ousadia no teu espírito, o poder e o amor. Em nome de Jesus. Amém.